Olá, professor. Olá, turma. Meu nome é Leandro Henrique e o tema do nosso trabalho é Protocolos de Roteamento Unicast e Multicast. Esse trabalho foi feito em conjunto por 4 pessoas, pelo Alan Mendes, pelo Anderson José, pelo André Lucas e por mim, Leandro Henrique. Dando introdução ao assunto, existem muitos protocolos de roteamento que mantêm o bom funcionamento da internet. E a forma de comunicação que a maioria desses protocolos tem em comum é o roteamento unicast e o roteamento multicast. O roteamento unicast é o modo mais básico de comunicação na internet, e uma grande parte dos protocolos de roteamento da atualidade se comunica desta maneira. De forma objetiva, multicast é a comunicação na qual um pacote é enviado de um único remetente a um único receptor, tanto em redes cliente-servidor quanto em redes ponto a ponto, sendo predominante, sendo mais predominante nessa última, na ponto a ponto. Esse é o sistema de roteamento mais comum utilizado na internet, onde a cada host, a cada remetente, nó ou receptor é atribuído um endereço IP, pois dessa forma os roteadores responsáveis identificarão a origem e o destino do pacote, e assim eles poderão determinar a melhor ou a mais viável trajetória de envio do mesmo. Entre os protocolos que utilizam esta forma de transmissão, podemos citar alguns como HTTP, o FTP, o BGP, o SPF, RIP, Telnet, entre muitos outros. Protocolos estes que são fundamentais para a rede das redes e as suas aplicações são diárias. Por exemplo, ao acessar uma página web, ou então enviar um e-mail a uma pessoa, ou então enviar uma mensagem instantânea diretamente a uma pessoa. Todas essas aplicações exigem pacotes do tipo unicast entre o computador e o servidor. Antes de começar a falar sobre o protocolo BGP, eu preciso rapidamente explicar o que é o EGP, que no caso seria o antecessor. Bem, EGP vem do inglês External Gateway Protocol. O nome dele já diz o que ele faz. Eles são protocolos que atuam entre os domínios, isso é, entre os sistemas autônomos. Eles também são chamados de protocolos de roteamento inter-AS, entre sistemas autônomos. E predominantemente se encontra o BGP, pois o EGP já foi ultrapassado. Agora falando sobre o BGP, ele também é conhecido como sucessor do EGP. Ele é um protocolo de roteamento interdomínios que tem como objetivo principal trocar informações entre diferentes sistemas autônomos. Ele é muito utilizado pelos provedores de serviço de internet, os IGPs. Ele surgiu para padronizar e organizar a comunicação entre os sistemas autônomos que se interligavam à rede das redes, a internet. Ele também é responsável por Ele foi responsável e ainda é por sanar e superar as deficiências do seu antecessor, o EGP. Como, por exemplo, o mais sério problema do EGP eram os laços de roteamento em topologias arbitrárias, e também havia um problema do roteamento baseado em política, o Policy Based Routing. Agora, quanto ao modo de funcionamento do BGP, cada roteador gerencia uma tabela com todas as rotas que conhece para cada rede, e ele propaga esta informação para os seus sistemas autônomos vizinhos. Estas tabelas em questão possuem dados a respeito dos roteadores vizinhos, de custos para a escolha de cada caminho direcionado a cada roteador e de endereços alcançáveis. Sendo assim, cada roteador possui conhecimento de todas as rotas disponíveis na rede. E devido a isso, este protocolo é muito importante para o bom funcionamento da internet, pois desta maneira os roteadores otimizam o serviço, escolhendo os caminhos mais eficientes possível. Para manter o bom funcionamento deste protocolo, é necessário que as tabelas de rotas sejam as mais atualizadas e completas possíveis. Então, quando uma rota se altera, ou então quando um novo roteador se conecta à rede, todos os roteadores dessa rede trocam a sua tabela completamente com as novas rotas. Bem, basicamente é isso, e agora, em sequência,
nós veremos os protocolos do tipo IGP, que no caso acontecem dentro dos sistemas autônomos. Olá, eu me chamo André Lucas e vou comentar acerca dos protocolos IGP. Primeiramente é necessário pontuar o que é um protocolo IGP. IGP é um conjunto de protocolos utilizados na comunicação intra de um sistema autônomo. Ou seja, resumindo, eles são usados para comunicação entre roteadores dentro do mesmo sistema autônomo. Bom, agora que temos o conhecimento sobre o que é um protocolo IGP, eu vou exemplificar dois protocolos que são bastante difundidos no estudo de redes de computadores. Primeiramente, o RIP, que é o Routing Information Protocol. Esse protocolo é baseado no algoritmo vetor de distância, que é também conhecido como Bellman-Ford. E o que este algoritmo faz? Bom, ele tem como princípio a ideia de que cada roteador do sistema autônomo deve fornecer periodicamente uma tabela contendo todas as redes, ou seja, as rotas, conhecidas e a distância para alcançá-las. Essas distâncias podem ser definidas pelo conceito de salto, que procura o melhor caminho de um roteador de origem até uma subrede. Dentro desse protocolo RIP, o número máximo de saltos são 15, que acaba impossibilitando o uso desse protocolo numa rede mais extensa. As atualizações dessas tabelas são feitas a cada 30 segundos e são transmitidas por meio de mensagem de resposta RIP. Há uma ocasião, por exemplo, de que se um roteador vizinho não responder às mensagens em até 180 segundos, então este vizinho é considerado inoperante. Aí é feita mais uma atualização de 30 segundos até definir o caminho mais curto até o destino. Também é importante saber que essas tabelas de roteamento são controladas por um processo a nível de aplicação chamado routage e que depende do protocolo IP e UDP para sua aplicação. Dando seguimento aos protocolos IGP, outro protocolo bastante importante é o OSPF, que é o Open Short Path First. É um protocolo baseado no algoritmo Link State. Esse algoritmo tem como princípio a ideia de que cada roteador do sistema autônomo deve fornecer informações sobre as redes que estão conectadas a este roteador, a cada roteador, no caso. Essas informações nada mais são do que os LSAs, ou Link State Advertisement. São informações sobre os links conectados a cada roteador. Essas informações são transmitidas direto via IP, o que não acontecia no protocolo RIP. Lá ele precisava tanto do protocolo UDP quanto do IP para fazer essas transmissões. Baseado nesses LSAs, são formados os LSDBs, Link State Database, ou seja, são bancos de dados formados por todas as informações adquiridas de cada roteador. Depois da criação desse banco de dados, que são os LSDB, é rodado o Shortest Path First, que é justamente o algoritmo que dá nome ao protocolo OSPF. Então ele faz o que? Ele procura obter a melhor rota de destino para uma mesma origem. Resumindo, é como se cada roteador montasse internamente a topologia da rede ao seu redor. Portanto, cada roteador conhece todas as rotas possíveis até chegar em determinado destino. É importante saber que esse protocolo, o OSPF, ele foi criado justamente com o objetivo de atender às necessidades que o protocolo anterior não atendia. Com isso, ele trouxe vários avanços, Por exemplo, na área da segurança, onde todas as mensagens OSPF são autenticadas. Além disso, o OSPF apresenta caminhos múltiplos com o mesmo custo. O que isso quer dizer é que quando vários caminhos até o destino têm o mesmo custo, o OSPF permite um balanceamento, ou seja, ele permite enviar um número X de pacotes por um caminho e o mesmo número X por outro. Esse protocolo também tem suporte integrado para uni e multicast, ou seja, o OSPF e o MOSPF. Eu sou o Alan Mendes e vou apresentar um pouco sobre o protocolo de roteamento multicast. Primeiramente, para começar, o roteamento multicast, diferente do roteamento unicast que vimos anteriormente, a transmissão dele é realizada apenas para um subgrupo de nós da rede. Mas como vamos ver adiante nessa apresentação, vamos ver que essa comunicação enfrenta alguns problemas e surgem algumas dúvidas de como é o seu funcionamento. As suas principais aplicações envolvem a transferência de dados em grandes volumes, por exemplo, uma atualização de software. Um grupo específico de usuários vai receber uma mensagem para que ocorra essa atualização de software. Isso é um exemplo de uma comunicação multicast. Um fluxo contínuo, por exemplo, um ensino à distância, uma videoconferência, jogos online. Tudo isso são exemplos de aplicações multicast, que vimos aplicações multicast. Aqui eu vou explicar sobre problemas ao enviar pacotes a um grupo. Primeiro vamos questionar como identificar o receptor desses pacotes,
E como realizar o endereçamento desses pacotes para o receptor? Para que o remetente envie esses pacotes para o receptor, ele precisa saber o IP do receptor. E o pacote ele vai carregar essa informação do IP do destinatário até que chegue nele. Porém, enquanto tratamos de uma rede multicast pequena, relativamente pequena, isso não se torna um problema, pois o pacote vai carregar poucos IPs para os destinatários. Agora, quando tratamos de centenas de milhares de, de destinatários, o pacote teria que carregar vários IPs de cada um desses destinatários do grupo multicast. Então, isso acarretaria no sobrecarregamento de informações de endereçamento que o pacote conseguiria carregar. Aqui eu vou explicar um pouco sobre o funcionamento do endereçamento multicast. O pacote ele é endereçado usando o endereço indireto. O que seria esse endereço indireto? É um endereço IP que vai receber esse pacote e vai representar o grupo. Ou seja, só ele vai receber esse pacote e quando ele receber, ele vai enviar cópias desse pacote para cada um dos destinatários desse grupo multicast. E esse endereço IP que representa esse grupo, ele é da classe D, que é uma classe voltada à comunicação multicast. Esse grupo, associado a esse endereço direto, é chamado de grupo multicast. E como vemos aqui nessa imagem, nessa ilustração, o pacote ele vai chegar nesse endereço IP, que representa esse grupo, e ele vai enviar para cada um dos destinatários. Mas como vemos aqui, cada um dos destinatários tem um endereço IP exclusivo. Ou seja, o remetente ele teria que saber o IP de cada um dos destinatários para que ele envie. Isso é um problema. Olá, pessoal. Eu me chamo Anderson e vou dar continuidade aqui na apresentação sobre os protocolos de roteamento multicast. Vou começar a falar aqui sobre o Internet Group Management Protocol, o IGMP. O protocolo IGMP, ele opera entre o hospedeiro e o roteador diretamente conectado a ele. Esse roteador ele é definido como o roteador de primeiro salto, caso o hospedeiro queira mandar mensagens para os hospedeiros pertencentes a um grupo, né? Ou roteador de último salto, caso esse mesmo hospedeiro receba mensagens de outros hospedeiros pertencentes ao grupo. Esse roteador vai ser o roteador de último salto. O GMP, ele define as regras que são usadas para se formar, trocar, entrar e sair de um grupo multicast. E ele oferece os meios para um hospedeiro informar o roteador conectado a ele que uma aplicação que está funcionando no hospedeiro quer se juntar a um grupo específico. Ele possui basicamente 3 tipos de mensagens que a gente vai ver aqui. A primeira é a Membership Query, que é uma mensagem que o roteador emite para todos os hospedeiros pertencentes àquele grupo. Os hospedeiros, por sua vez, respondem com uma Membership Report a essa mensagem de Membership Query. Essa mensagem de Membership Report pode ser emitida também por hospedeiro recém-chegado ao grupo que ainda não tenha recebido nenhuma mensagem do tipo Membership Query. A última mensagem é a Leave Group. Essa mensagem ela é emitida quando um hospedeiro deixa de fazer parte de um grupo. Vale ressaltar que essa mensagem é opcional, ou seja, um hospedeiro pode simplesmente parar de fazer parte de um grupo sem emitir a mensagem Leave Group. Dessa forma, na próxima vez que o roteador enviar uma mensagem do tipo Membership Query e não obtiver nenhuma resposta Membership Report desse hospedeiro que não faz mais parte do grupo, ele vai considerar que esse hospedeiro não faz mais parte do grupo realmente e vai parar de enviar pacotes a ele. É importante ressaltar que o escopo de trabalho do IGMP é apenas entre o hospedeiro e o roteador diretamente conectado a ele, como foi falado anteriormente. Dessa forma, são necessários algoritmos de roteamento para grupo para coordenarem os roteadores do grupo por toda a internet. A meta do roteamento para um grupo é encontrar uma árvore de enlaces que conecte todos os roteadores que têm hospedeiros conectados pertencentes ao grupo. Existem basicamente 2 abordagens para determinar a árvore de roteamento para um grupo. A primeira é o roteamento multicast usando uma árvore compartilhada pelo grupo. Nessa abordagem, o roteamento é feito a partir da construção de uma árvore que inclui todos os roteadores de borda cujos hospedeiros a ele conectados pertencem ao grupo. É semelhante ao caso da difusão por spanning tree, onde é utilizado um roteador central para a construção da árvore e todos os roteadores de aresta cujos hospedeiros pertencem ao grupo enviam mensagens de adesão endereçadas ao nó central. A segunda abordagem é um roteamento para um grupo usando uma árvore baseada na origem. Diferentemente da anterior, nesse caso, utiliza-se uma árvore de roteamento para um grupo
para cada origem no grupo. Nesse tipo de roteamento é utilizado um algoritmo RPF com certas adaptações. A gente vai utilizar essa imagem aqui como exemplo para exemplificar melhor esse tipo de roteamento. Com difusão RPF, nesse exemplo aqui, o algoritmo repassaria pacotes ao roteador G, mesmo que esse não tivesse nenhum hospedeiro conectado ao grupo. Aqui em azulzinho, a gente tem os roteadores que possuem hospedeiros conectados ao grupo. A gente percebe que o G não tem nenhum hospedeiro conectado ao grupo. Então, nesse tipo de abordagem, quando o G detecta que ele está recebendo uma mensagem de grupo e ele não tem nenhum hospedeiro conectado a esse grupo, ele manda uma informação ao roteador anterior a ele, no caso aqui o D, para que seja falando que ele não tem nenhum hospedeiro conectado ao grupo, e dessa forma é realizado uma poda. Aí ele não vai mais receber pacotes relacionados a esse grupo. Dando continuidade, vamos continuar falando sobre roteamento para grupos na internet. O primeiro protocolo de roteamento para grupo na internet foi o DVMRP. O DVMRP, que significa Distance Vector Multicast Routing Protocol, executa árvores específicas de origem com repasse de caminho inverso e poda, utilizando o algoritmo RPF com poda, como foi exemplificado no slide anterior. Já o protocolo de roteamento mais utilizado hoje em dia é o PIM, Protocol Independent Multicast. Ele é constituído basicamente em dois tipos, o modo denso e o modo espaço. No modo denso, o PIN tem basicamente a mesma técnica do DVMRP, que por sua vez tem a mesma técnica do RPF com poda, como foi exemplificado no slide anterior. A sua diferença está no modo espaço, onde os membros do grupo são amplamente dispersos, e nesse tipo de roteamento ele se utiliza de pontos de encontro para definir a árvore de distribuição multicast. Para simular o funcionamento de alguns protocolos de roteamento multicast, a gente vai utilizar como referência o artigo Simulação de Protocolos Multicast, escrito por Arthur Kronbauer, Maria Cabral e Gilberto Martins. Nesse artigo, algumas simulações de protocolos de roteamento multicast são realizadas, a fim de se obter resultados sobre o comportamento de uma rede multicast a partir das variações das entradas. Para a simulação, os autores desenvolveram um simulador de protocolo multicast, que eles chamam de SPM. Eles desenvolveram esse aplicativo utilizando a linguagem C. Foram realizados ao todo 35 simulações para cada protocolo, e os resultados apresentados mostram os valores médios calculados. Durante a simulação, foram analisados parâmetros de geração de tráfego e atraso médio, realizando um comparativo entre o PIN-SM no modo espaço com o MOSPF e o CBT. Na figura abaixo, nessa daqui, retirada do artigo, a gente pode observar que, embora o PIN-SM, nessa coluna aqui de multicast, ele tenha sido ligeiramente superior ao MOSPF no controle de tráfego, ele foi consideravelmente inferior aos números do SBT, nessa coluna aqui em amarelo. Isso se deve ao fato do CBT manter sempre a árvore de entrega pelo Henderson Point, fazendo com que, na maioria das vezes, ele não utilize o menor caminho entre uma fonte e os destinos, exigindo assim um maior número de replicações dos pacotes. Além do controle de tráfego, outros parâmetros foram analisados durante a simulação, como o estabelecimento de uma fonte e o atraso fim a fim, representados nesse segundo gráfico aqui. É possível notar graficamente que o PIN-SM obteve maiores resultados no estabelecimento de uma fonte, o que indica a velocidade com que uma fonte se junte ao grupo e seja capaz de transmitir seus pacotes. Esse valor se deve às trocas de caminho para a entrega dos pacotes, passando primeiramente pela árvore RPT e logo após pela árvore SPT. Já nesse segundo gráfico aqui, que representa o atraso fim a fim, o CBT obteve maiores resultados, afirmando que durante a simulação, esse protocolo obteve piores resultados de tempo médio para que os hospedeiros recebam um pacote de uma fonte. Isso se deve ao fato do protocolo CBT utilizar RP, fazendo com que não se use o menor caminho possível e sofra o maior atraso de entrega. Os outros dois protocolos, por usarem árvores SPT, possuíram números quase iguais durante a simulação.